confio, meu Senhor e Rei. Somente vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, até que da Sião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir com teu amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Amém, meus amados? Graças a Deus, meus amados, que já temos louvado ao Senhor com 3 hinos. Eu quero convidar os irmãos para ficarmos de pé. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, número 50. Amém, meus amados? Isaías 50. E quero ler juntamente com os irmãos o versículo de número 7. Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isto pus o meu rosto com uma queixa, e sei que não serei confundido. Amém, irmãos? Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa. Oramos pelo demais irmãos que não puderam vir, mas estamos aqui nesta noite para adorarmos a Deus. Né? E bom é estar na casa do Senhor. Eu não pude estar aqui ontem. Fui a Betel, o de ensino, aí estive lá com os irmãos, certo? E aqui estamos nesta noite agradecidos por estarmos juntos, né? Então oramos, Senhor Deus, Pai, amado Senhor, estende as tuas mãos e continua abençoando, abrindo as portas, nos dando, Deus, nesta noite uma palavra conforme, aleluia, a tua vontade. Pai eterno, aqui estamos agradecidos, ó Deus, por estarmos aqui, aleluia, na tua casa, abençoa os servos que estão presentes, ó Deus, os que não puderam vir, Pai eterno, abençoa o teu trabalho, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Meus amados, estamos agradecidos, né? Agradeço aos irmãos por estarmos hoje, né? O último culto de ensino de 2024. Mas Deus tem nos dado uma vitória, né? Deus tem nos dado vitória, que estamos em pé. Os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, mas a igreja do Senhor, ela continua agradecendo a Deus, porque é Deus, irmão, que faz isso, né? Então Deus é aquele que continua cuidando de cada um de nós. Amém. E com certeza Ele vai, aleluia, na frente, nos abençoando, abrindo as portas e fazendo milagre na nossa caminhada, para que possamos chegar lá, né? A vitória é caminharmos para chegarmos lá. Glória seja dada ao Senhor. Meus amados irmãos, eu queria aproveitar um dos irmãos que eu curso de ensino,
Novamente vamos ouvir os cooperadores a uma palavra de gratidão nesta noite, por ser o último culto, né, de ensino. E aqui nós vamos ouvir os irmãos dar uma palavra nesta noite, tá certo? Vamos ouvir nosso irmão Gilberto dar uma palavra nesta noite. E assim nós vamos adorando a Deus. Né? Vamos adorando a Deus. O importante é que nós continuemos adorando a Ele, porque Ele merece a nossa adoração. Que Deus abençoe. Bem, queridos amados bichos no Pai do Senhor, agradecido ao Senhor por mais esta oportunidade aqui na casa do Senhor nesta noite, né, irmãos? Conforme nos orienta o nosso pastor, deixamos os versículos para a meditação da igreja nesta noite. Também agradecido ao Senhor, como já foi falado pelo nosso pastor, no último culto de ensino de 2024, né? Que coisa maravilhosa que o Senhor nos concedeu, nos tem concedido até aqui. Como diz a Bíblia, nos tem ajudado o Senhor, né? É motivo de cada um de nós estarmos felizes porque estamos na casa de Deus, amém? Esta é a alegria do povo de Deus. Está aqui nesta noite agradecido ao Senhor por tudo que Ele nos tem concedido durante este ano, que nós, há poucos dias, né, nós vamos atravessar, se for da vontade do Senhor, né? Em primeiro a João, glória seja dada no nome do Senhor Jesus Cristo, primeiro a João, o capítulo de número 5, capítulo 5 da Palavra de Deus, e agradecido ao Senhor, irmãos, porque coisa maravilhosa é estar na casa do Senhor. Amém? Amém. A partir do versículo de número 14, que nos diz a Palavra do Senhor. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabendo que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Glória a Deus. Se alguém vir seu irmão, glória a Deus, cometer pecado e não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não é digno, né? Esse não digo que ore. Glórias a Deus. Toda a iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Amém? Mas, irmãos, até aqui eu quero só agradecer ao Senhor. E os versículos 14, que eu me alegro com ele, é que esta é a confiança. Amém? Esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa, né, segundo a vontade, ele nos ouve. Né? E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Amém? Que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amados irmãos, é coisa maravilhosa a gente estar na presença de Deus, agradecido a Ele. Quero deixar realmente os dois versículos como os versículos-chave para a meditação, porque esta é a confiança, minha e sua, amém? Esta é a confiança minha e sua, que se pedimos, né, como diz a palavra, esta é a confiança que temos nele,
que se pedimos alguma coisa segundo a vontade, né, irmão? Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Então eu tenho certeza que cada irmão que está aqui nesta noite, durante este ano, por alguma razão, eu tenho certeza que os irmãos alcançaram maravilha da parte do Senhor, porque a grande maravilha e o grande presente, o grande privilégio é nós termos a confiança no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Que as nossas orações, elas possam ser mais fervorosas diante do Senhor. Aleluia! Mais objetiva. Amém? É isso que eu quero dizer para os irmãos. Eu ia estar passando, mas eu quero deixar só esses dois versículos, porque que as nossas orações, que elas sejam bem objetivas cada vez mais, né, ao final desse ano e ao que se aproxima, eu peço ao Senhor que Ele nos ajude a olhar cada vez mais para Ele. Amém? Cada vez mais que nós possamos olhar para Jesus. Muitas das vezes, cada um de nós tem a nossa capacidade, né? Muitas das vezes, não somos, eu pelo menos não tenho um português claro, não sei bem me expressar, eu confesso, mas uma coisa que eu quero continuar como diz o versículo, e esta é a confiança que temos nele. Amém? Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Mesmo diante da nossa pequenez, muitas das vezes, mas o importante é nós ter a fé em Jesus. Amém? Não desanime, não deixe o caminho de Jesus por nada. Amém? Pois sabemos que a cada dia, a cada mês, a cada ano que se passa, se aproxima-se a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos continuar olhando para Ele e sabendo que nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que Ele fizemos. Amém? Apenas esses dois versículos. Que Deus venha abençoar a igreja do Senhor. E eu sou grato ao meu Senhor Jesus, o meu Salvador, que é o nosso Salvador, porque Ele tem cuidado de nós e Ele vai continuar cuidando. Amém? Que nós possamos ingressar em um ano que está chegando por aí, se for da vontade do Senhor, que nós possamos ver a cara de 2025, que nós possamos, né, irmãos, estar nos planos do Senhor. Amém? Fazendo a sua vontade, né? Entregar o nosso eu para Ele cada vez mais e buscando Ele em primeiro lugar, colocando tudo em primeiro lugar, né? E alguma coisa que pedimos que não alcançamos neste mundo, durante este ano quero dizer que o ano que vem possamos alcançar, porque o nosso Deus Ele é grande e maravilhoso. Amém? Então esta é a minha e a tua confiança naquele que tudo pode. Amém? Eu quero continuar olhando para o meu Salvador Jesus Cristo, porque não vale a pena olhar para o mundo, não vale a pena olhar para as coisas horrorosas que nós estamos vendo neste mundo. Tanto pecado, tanta violência, tanta coisa que não agrada ao Senhor Jesus Cristo, né? Como disse mesmo o apóstolo João, como ele diz, filhinhos, já a última hora, então precisamos cada dia mais estar nos planos e na vontade de Deus. Amém? E eu sou grato ao meu Senhor por tudo durante este ano e nesta noite, durante o último trabalho de ensino que aconteceu durante este ano. Foi lançado aqui tantas palavras maravilhosas de ensino, tanto nos cultos de ensino, como também nos ensinos da escola bíblica, tantos ensinos maravilhosos, que nós temos mais que se apegar com Jesus. Amém? Esta é
minha expressão nesta noite. Eu sou grato ao Senhor e que Deus abençoe a cada um que aqui está. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém, meu irmão. Aí nosso irmão Franco está conosco nos visitando. A igreja está presente, digo amém. Amém. Abençoe. Vamos ouvir também uma palavra do nosso irmão Alex. Na igreja, vai orando, nós vamos ouvir o irmão Alex trazer uma palavra também. Então, a Deus, um pouco que já falei de ensino, vamos ouvir a nossa palavra. Aleluia, Jesus. Me saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus fortaleça cada um de nós. Somos gratos por estarmos no culto de ensino. Nos alegramos Aleluia. porque estamos na presença de Deus. Desde já sou grato por estar mais uma vez com os irmãos, passando mais um ano. Um ano onde teve suas dificuldades, seus problemas, mas nosso Senhor não nos deixou. Ele sempre esteve nos momentos mais difíceis desses anos que passamos ou que vamos passar até a sua vida. Ele está conosco. Então somos gratos por isso, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então seja sempre grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Com certeza Deus este ano fez algo por você. Deus este ano operou maravilhas. Muitas das vezes a gente não vê, porque nós não somos capazes de ver o agir de Deus operando de uma maneira especial. Mas se nós víssemos como Deus trabalhou esse ano para nós chegarmos até aqui, nós glorificaríamos mais e diria cada vez mais que nós temos um Deus fiel, um Deus que vela pela sua palavra. Então, cada um que chegou até aqui foi permissão de Deus. Com certeza, aleluia, louvado seja Deus. Você tem sempre a agradecer a Deus. E como eu tenho algo também a agradecer a Deus, eu irei deixar apenas 2 versículos para a meditação dos irmãos. E eu creio que Deus ele tem algo sempre especial para cada um de nós. Você que nos assiste pelo canal do YouTube de Alex Serafim também, desde já a gente fala algo da palavra de Deus, fala algo do Evangelho, fala algo do trono da graça, algo destinado a você que nos assiste pelas mídias digitais, muitas das vezes até em outros países, mas a palavra do Senhor ela é anunciada nesta noite. Também no livro de Isaías, capítulo 49 de Isaías, apenas 2 versículos para a meditação de cada um de nós nesta noite. Isaías 49, versículos 15 e versículo de número 16, que nos diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadecesse dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravados, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Meus amados irmãos, é maravilhoso saber que o nosso Senhor, aleluia, Ele fala abertamente que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Ele jamais esqueceria. E quando eu olho, aleluia, para a palavra de Deus, quando eu olho para o Evangelho, eu vejo tantos prodígios que o Senhor fez durante a caminhada que nós chegamos até aqui. Quantas batalhas, aleluia, guerreamos através do Espírito Santo, guerreando por nós, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho, aleluia, para o Evangelho, eu vejo o Senhor falando abertamente a cada um de nós nos últimos dias, dando despertamento espiritual, para que vivenciarmos o Evangelho de Cristo. Nós vemos que nos últimos tempos, nos últimos dias, está sendo difícil para a igreja, porque é os últimos dias da igreja da terra, aqui na terra. Porque sabemos que passamos tempos aonde a perseguição é grande, aonde os problemas vêm, mas é nesse intuito, aleluia, que vem os problemas sobre a igreja, que nós nos glorificamos o nome do Senhor. É no momento mais difícil que eu e que você, que a igreja passa, que o Senhor, aleluia, chega a cada um de nós. Então que você possa, aleluia, neste ano de 2024, ser grato a Deus. Aleluia, que você possa olhar para o céu e dizer: Senhor Jesus, eu quero que em 2025 seja repleto, aleluia, na minha casa, no meu lar. Que o Senhor possa direcionar cada um de nós em 2025 abençoado, um 2025 diferente de 2024. Que possamos em 2025 dizer: Senhor, eu quero te servir mais. Senhor, eu quero estar na tua casa. Senhor, eu quero te buscar mais. Saiba, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor preparou algo especial para você nesta noite. Nós estamos aqui no culto de ensino, aonde Deus nos fala abertamente que Ele não deixou você só, que Ele não esqueceu dos planos e dos projetos que preparou para cada um de nós. Cada um de nós, aleluia, tem planos e projetos. Aleluia, que Deus, aleluia, louvado seja Deus, olha lá no trono e diz, aleluia, louvado seja Deus, que buscamos mais a sua paz. Que em 2025 nós possa, aleluia, dizer: eu quero fazer diferente. Aleluia, se em 2024, aleluia, eu estava com pouca força, eu quero que o Senhor, aleluia, renove as minhas forças. Para aqueles, aleluia, louvado seja Deus, que estão sem força, saiba, aleluia, que o Senhor te dá força, que o Senhor te dá vigor, que o Senhor quer levantar, aleluia, neste lugar, nessa congregação, homens e mulheres guerreiras, homens e mulheres, aleluia, para levar o Evangelho de Cristo. Saiba que através do seu esforço, através, aleluia, da sua dedicação na obra de Deus, através, aleluia, louvado seja Deus, do seu comprometimento, aleluia, com a palavra de Deus, o Senhor vai lhe recompensar uns bênçãos espirituais. Porque eu vejo aqui, meus amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus, Deus querendo operar, aleluia, no meio do seu povo. O ídolo, aleluia, do Senhor está sendo, aleluia, anunciado. O ídolo do Senhor está sendo pregado, aleluia, louvado seja Deus. E eu vejo, aleluia, pelos olhos da fé, aleluia, que o Senhor em 2025 Ele vai agir de uma maneira especial em vidas neste lugar. Aleluia, o Senhor em 2025, aleluia, está preparando algo grande, aleluia, algo do trono, algo com vigorice espiritual, porque o Senhor vai levantar, aleluia, louvado seja Deus, homens e mulheres que riem, aleluia, que vão, aleluia, levar a palavra, que vão levar o Evangelho, que vão pregar a sua santa palavra, e o Senhor está preparando, aleluia, um momento especial para mostrar que Ele é Deus, para mostrar, aleluia, que o seu trabalho na obra do Senhor não é em vão. O que você faz, aleluia, para Deus, para a obra de Deus, terá recompensa do céu. E essa recompensa, aleluia, louvado seja Deus, será grande. Aleluia, louvado seja Deus, o Senhor, Ele quer operar no meio dos louvores. Talvez, aleluia, nos últimos tempos, aleluia, você tem deixado de adorar.
talvez nos últimos tempos tem colocado até a harpa de lado, aleluia, mas o Senhor vai dar, aleluia, oportunidade, aleluia, de você meditar mais na palavra. O Senhor vai dar oportunidade, aleluia, de você ser, aleluia, mais crente, aleluia, o que o Senhor nos fala nesta noite, aleluia, que Ele vai trazer, aleluia, aquele que foi o primeiro amor quando aceitamos Jesus, aleluia, quando aceitamos Jesus nós tínhamos, aleluia, um prazer tão grande, aleluia, de subir ao culto e cantar o Senhor, cantava assim de uma maneira tão especial, aleluia, mesmo sem saber os hinos direito, mas o Senhor sempre, aleluia, olhava, aleluia, do que estava dentro, aleluia, de seu coração. E o que eu digo, aleluia, a você, aleluia, meu ouvinte da palavra do Senhor, é que os planos e os projetos que o Senhor tem para você é projetos de vencer, é projetos, aleluia, de ir além, é projetos de um crescimento espiritual na obra de Deus. O que o Senhor quer, aleluia, é levantar, aleluia, homens e mulheres guerreiras, aleluia, para vivenciar o Evangelho, para falar de Jesus, para falar, aleluia, do verdadeiro amor. Vai vir a dificuldade, aleluia, iremos encontrar diante do caminho a perseguição que iremos, mas saiba, aleluia, que adiante da perseguição, adiante de um não, sem querer receber algo de Deus, aleluia, saiba que naquele momento, aleluia, o Senhor vai estar trabalhando, porque a sua, aleluia, palavra está sendo anunciada. Aleluia, Jesus. Veja, um fortalecimento espiritual, um crescimento espiritual, um revestimento espiritual, um renovo espiritual, aleluia, tudo isso o Senhor está preparando para derramar sobre cada um de nós. Aleluia, da gente, aleluia, ser cheio do poder, da gente ser cheio da glória, aleluia, ser cheio do Espírito Santo, aleluia, o Senhor, aleluia, o mesmo Deus que operou, aleluia, no passado, aleluia, o mesmo Deus que opera no presente. Não pense que o Deus que operou, aleluia, com prodígio, aleluia, o Deus que curou, aleluia, o paralítico, o Deus que curou, aleluia, restaurou o visão do cego, é o mesmo Deus, saiba, aleluia, que ainda nesta noite pode entrar aqui, aleluia, um paralítico, mas pelo poder de Deus ele pode ser curado, porque os milagres ainda acontecem no meio da igreja para aqueles que vivenciam a sua santa palavra. Então veja, sinta a presença de Deus, diga: Senhor, eu quero abrir, aleluia, o meu coração, eu quero entregar, aleluia, a minha vida, entregar, aleluia, louvado seja Deus, de uma maneira especial, é que o Senhor tem tratado de mim, aleluia, que o Senhor derrame sobre mim, aleluia, algo do céu, algo espiritual, para que eu possa caminhar e vivenciar as promessas que o Senhor fez para cada um de nós. Nós estamos debaixo da promessa de Deus. Se andarmos nela, se andarmos vivenciando o que diz as Santas Escrituras, nós seremos mais do que vencedores. Então, eu digo a cada um de vocês nesta noite, Deus tem algo especial para você ainda nesta noite. Se ligue no céu, abra o seu coração e diga: Senhor, fala comigo. Aleluia, fala através do Evangelho, fala através do irmão, fala através de um pastor, mas eu não quero sair daqui sem o Senhor falar comigo. Desde já eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Deus, maravilhoso. Amém, meus amados. Nós vamos adorar a Deus com mais ou menos e com isso que nós contribuímos, certo? Oramos, Senhor Deus, Pai, abençoa esta noite. Aleluia! Com as suas ofertas, com os seus dízimos. Pai, eu abençoo a cada um que aqui está, que vai contribuir também com aqueles que não podem, Pai, aquele que vai fazer esse trabalho. Deus o abençoe a todos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 46, irmãos. O hino de número 46. Aleluia.
Glória a Deus. Louvando a Deus. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Não perder o seu pendão, firme sempre até morrer. Transformados já os negros batalhões do grandioso Pastor, declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Que Senhor sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu genial pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém? Graças a Deus. Vamos continuar louvando a Deus, né, irmãos? E agradecendo a Ele. Vamos ver essa minha hora que nós vamos falar. Glória a Deus. Amém, irmão? A gente vai. Deus, poder e glória. Glória. Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero ler um texto, juntamente com os irmãos. Texto esse, o qual se encontra, segundo Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, nos traz uma narrativa de um acontecimento que muito marcou a vida de Davi. E dentro desse texto há muito a se aprender. O pecado, suas consequências. E acho interessante, irmãos,
Davi ter feito o que fez, tendo vivido o que viveu. O crente que não tem muita experiência com Deus, assim que Deus já não tem feito tanto na vida, às vezes esse, digamos, de forma simples, às vezes ele é mais levado assim com aquilo que o diabo lhe oferece. O novo convertido nunca, digamos assim, nunca teve uma visão, Deus nunca fez algo tão grande na vida, e esse, eu acredito, ser mais fácil o inimigo de seduzir, ou da sua natureza carnal, a natureza caída, o convencê-lo a fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas lendo esse texto, qual nos revela o quão grande pecado Davi cometera, eu fico pensando, quem é esse Davi? Esse Davi aqui é o Davi do urso, que Deus lhe deu condição e força para matar um urso ainda quando jovem. E o mesmo dá testemunho disso, né? Quando ele vai para a batalha, enfrentar Golias, ele dá testemunho diante do rei, dizendo assim: olha, Deus, assim como Deus me livrou do urso e do leão, ele há de me livrar desse circunciso. Aleluia. E Davi, ele teve vitória sobre o urso, sobre o leão, venceu Golias. Posso dizer, até por um milagre, Deus lhe concedeu essa graça, essa vitória. Davi tocava a harpa e os demônios, espíritos que estavam a atormentar Saul iam embora. Davi não mandava nem embora, não Jesus. Ele estava tocando a harpa, Saul relaxava, os espíritos malignos que estavam operando na mente de Saul iam embora. E quando você vai ler os Salmos, nos mostra que Davi tinha realmente uma intimidade com Deus. Mas mesmo com toda essa intimidade, eu posso dizer que ele cometeu algumas atrocidades. Aí o que é que isso quer dizer, irmão? O pecado, ele não precisa a brecha ser grande, não precisa ter uma porta nem uma janela, às vezes coisinha pouca assim ali dentro. Eu achei interessante, estávamos reformando, fazendo algum serviço na casa do pastor, e eu estava no mundo pensando que lá em cima tinha umas plantas nascendo. E como foi que essa semente foi parar ali? Vocês, a irmã Maria viu aqueles pés, e eu fiquei pensando, por onde? Qual foi o caminho que ela trilhou até chegar lá? Tem uma altura de quase 3 metros, lá no banheiro, vazando uma aguinha, da onde essa semente que lá ela pousou, lá ela ficou, germinou, entre a pouca água que infiltra, criou raiz, nasceu, e se não tira, logo estaria grande. Assim é o pecado. Às vezes ele vem de forma simples, e aos poucos vai se expandindo, crescendo, e quando a gente menos espera, a arapuca está feita. Pois bem, o tema, a epígrafe de 2 Samuel, capítulo 12, nos relata o seguinte: Natã, o profeta, repreende Davi. E pensa numa missão difícil, enfrentou Natã, repreendeu o rei, pois para chegar diante do rei tinha toda uma homilia, usa esse termo, se usa muito na igreja católica esse termo, homilia, Existia todo um preparatório, às vezes o rei tinha que estender o cetro, tinha que ter tudo aquilo. E olha, irmão, que um rei zangado para mandar matar era daqui para ali. E Natã está nesse ofício de dizer a Davi que ele pecou. Não é que ele não soubesse que tinha errado, mas, vocês viram que você baixar um pouquinho aqui, no microfone, mas não é que ele não soubesse que tinha errado ou pecado, mas ele estava acomodado naquele erro. Cometeu o erro, nada aconteceu, ficou pelaquilo mesmo. E assim acontece conosco, irmãos. O Espírito Santo não nos tocar, vou fazer igual o pastor dizia, a gente pega, acha bom e pega de novo. Porque o ser humano, à luz da Bíblia, ela nos ensina que o homem é mau. E alguma bondade em mim e você é reflexo da presença de Jesus em nossa vida. Porque o ser humano, ele é mau. Então eu fico pensando nas vitórias que Davi teve, a comunhão que Davi viveu. E segundo essa narrativa aqui, ele escreveu o Salmo 51. Quando ele cai em si, quando ele passa a entender o tamanho do seu erro,
ele ora a Deus pedindo a ele que não retire dele o Espírito Santo e pedindo que Deus devolva a alegria de ser salvo. Essa alegria o salmista não tinha mais. Uma perca tremenda por um momento de prazer, com uma pessoa que ele não podia tê-la. E o interessante é que esse Davi, eu quero acreditar que ele tinha tantas mulheres quanto o seu pai Salomão, talvez quanto o seu filho Salomão. Talvez não tanto, né? Quem sabe quantas mulheres Salomão tinha? Salomão tinha 300 concubinas dentro do palácio e 700 princesas. O rei Salomão tinha 700 mulheres. Fora as concubinas, as 300 que davam banho às princesas, cuidavam, ajeitavam o cabelo, maquiavam, ajeitavam. Tinha 300 concubinas que cuidavam das 700 princesas. E Salomão podia acessar essas 700 mulheres, conforme ele desejasse tê-las como realmente mulheres. E Davi não tinha talvez tantas quanto eu procurei na Bíblia, não achei, mas ele tinha muitas mulheres, e o texto vai nos mostrar isso. Davi não só tinha 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8. E se eu for dizer aqui, vai faltar dedos. E não sei quantas. Mas mesmo tendo tantas, ele olha para de fora. Ele vai desejar aquela que a ele não pertencia. E ele comete o pecado de adultério. Pois ela era casada. Quem lembra da mulher, irmãos? Quem foi mãe do rei, eu acabei de dizer, ela foi mãe do rei Salomão, essa mulher. Irmão? Como era o nome, Léo? Parece que falaram ali atrás. É sério, a mãe do rei Salomão, esposa de Urias, e um dos soldados de Davi. Mais tarde, pecado cometido, a consequência veio, o marido morreu, ela está vivo agora, e Davi continua de posse dela, gerando o seu filho, e mais tarde se torna rei. E, pode dizer, um excelente rei. Mas houve toda uma consequência. Vamos ler o texto? Acho que não conseguiu aqui meia hora, eles menos os 5, né, pastor? 8 meses. Leamos, ele diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Quem era o rico, irmão? Davi. Quem era o pobre? O soldado de nome Urias, que servia a Davi, que estava lutando por Davi, que estava lutando por Israel. Só que até então Davi não sabe que o rico é ele e que o pobre é o seu soldado. Aí ele vai dizer o seguinte: o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Então ele tinha muitas o quê? Muitas mulheres. Ele está contando assim, de uma forma que não dê na cara. O que é que ele está querendo dizer? Ele está arruinando, contando uma parábola, para que Davi não saiba que a situação se tratava dele próprio. Então ele pega um rico, você dizer que o rico é Davi, que Davi era rei, e ele pega um pobre, que era um soldado. O rico tinha muitas ovelhas, tinha muitíssimas vacas, mulheres de grande porte. Acho que eu já falei isso aqui outro dia. Mulheres que tinham um busto avantajado, que tinham um corpo mais esbelto, e mulheres de pequena estatura. As ovelhas, as pequenas mulheres, as vacas, as mulheres de grande porte. Tudo isso Davi tinha em casa. Mas é tempo de guerra, é tempo de peleja, e biblicamente, se formos estudar, Davi deveria estar lá na peleja, não era para estar em casa, tinha que estar na luta com seus soldados. Só que Davi resolve ficar em casa. Aí continuando o texto, diz assim: mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como uma filha. Aqui o profeta está tratando da relação de Urias com a sua esposa. Era uma relação bonita.
Apesar de ser esposa, ele tratava dela como uma filha. Ela dormia em seu braço. Aí continuando, diz o seguinte: vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar, para fazer um cozinhado, né? Para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o viajante ou para o homem que viera até ele. Mas não existiu esse homem de verdade, não. Foi um desejo. O profeta está dizendo que o desejo que veio a Davi, ele está usando uma parábola, diz assim: o desejo de possuir a cordeirinha, de satisfazer o desejo que chegou. Chegou um desejo sexual em Davi, e veio ele fazer uso das suas mulheres que tinha, das suas princesas ou das suas concubinas, foi pegar a cordeirinha que lá está. Só que ele não está dizendo ainda que o homem é Davi, mas ele vai dizer que o homem é Davi. Ele vai revelar no tempo certo. Ele está contando uma história sem que Davi assim soubesse que dele próprio se tratava. Aí diz o seguinte, então, versículo 5, perceba bem isso. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor. Que perigo, irmão. Que digno de morte é o homem que fez isso. Ele irou-se. Só que ele não sabe que ele está dando a sentença a si mesmo. Na maioria das vezes é assim. Quando o outro peca, a gente condena. Quando nós pecamos, pedimos misericórdia. Aí não esqueça que a Bíblia ensina que na medida em que medir, seremos medidos. Isso é em tudo. Se você tem uma medida de generosidade, Deus também mandará pessoas até você que vão lhe medir com generosidade. Se você tem uma medida de graça, de misericórdia, de compaixão, Deus enviará pessoas que nessa mesma medida lhe medirão. Mas se você for aquele camarada da medida dura, que não tem misericórdia, que não tem graça, o peso, a balança de Deus será na mesma medida para com você. Porque a Bíblia, porque Jesus que ensinou, na medida que medir, vos medirão de novo. Dá e da exclusão, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Quando a gente dá, a gente também. A vida é um ciclo, irmão. Muitas das vezes, a gente até semeia o cimento que não presta e vai embora, né? Mas, como diz alguém aí, diz que ele gira, né? E a gente acaba pisando mais tarde num espinheiro e pensando assim: rapaz, esquece que aquela semente que nós deixamos há muito tempo, ela produziu alguma coisa. Mas veja bem, tenhamos cuidado quando pararmos para medir a conduta, a postura, a fala, o pecado, a ação. Porque ninguém tem mais condição de condenar o ser humano do que Jesus, irmão. Quantas pessoas na Bíblia nós achamos ele condenando? Porque na verdade ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E alguns que a gente pensa que ele condenou, não foi ele que condenou, foi eles que a si mesmos se condenaram, rejeitando o sacrifício da cruz. A maioria do ser humano ele vai para o inferno, você sabe por quê? Não é porque peca, não é porque rouba, não é porque mata. Porque muita gente fez isso e vai para o céu. Você não viu errado, não fez isso e vai para o céu. Roubou, matou e vai para o céu. Por que é que vai? Porque abraçou-se a cruz de Cristo, creu no sacrifício, renunciou ao pecado e vai para o céu. Então quem vai para o inferno não é quem peca, é quem renuncia à graça que é oferecida de graça todo dia. Esse está certo de ir para o inferno. A maioria não vai para o inferno porque pecou, não, senão nós não iríamos para o céu. Porque nós pecamos e até hoje ainda pecamos. Mas abraçados por fé, a graça, crendo no poder que há no sangue de Jesus, seremos salvos. E tão somente por isso eu falei aí, Betel, a salvação é um dom gratuito. Manter a salvação é que a luta está aí, manter essa pérola que ele nos entregou. Porque o ladrão, o roubador, aquele que veio para matar e destruir, está lá fora de olho nela. Se Gilberto vacilar, ele vai tentar tomar essa salvação, que é simbolicamente aquela pérola preciosa que o cidadão vendeu tudo para adquiri-la.
Abriu mão de tudo para ter em si essa pedra. Mas continuando, Davi irou-se. Não sabia que se tratava dele. E quando o seu furor se acendeu, ele pensando assim, mas pensa num cabo ruim. Como é que o cabo tem tanto gado, tanto ovelha em casa, e vai pegar a ovelha do pobre? E Natan diz, agora eu vou te dizer quem é esse homem. Versículo posterior. Está dizendo assim, então o furor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem, e disse Natan, vive o Senhor. E disse a Natan, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Versículo 6, ele vai dar uma sentença a mais. Pela cordeira tornar a dar quadruplicado. Pegou uma, vai dar 4 vezes mais. Porque fez tal coisa. E porque não se compadeceu da vida dele. Esse não estava ruim, não teve misericórdia, não se compadeceu. Aí Natan agora talvez olhou olho no olho e fez essa citação. Então disse Natan a Davi, tu és este homem. Pô, irmão, imagina aí como ficou Davi. Esse homem que tu disse assim merece morrer, que foi sem misericórdia, que fez o ilícito, esse homem é você. Como é que você ficaria numa situação dessa? Qual foi o semblante? Será que as pernas não bateram? Será que o coração não acelerou? Uma hora dessa? Aí diz o seguinte, tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi, rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Deus está trazendo à memória quanta coisa boa por Davi Deus tinha feito. E o que Davi está fazendo agora por Deus? Versículo 8. E te dei a casa de teu Senhor. E as mulheres, olha, está no plural, está vendo só aqui uma não. E as mulheres, versículo 8. De teu Senhor, as princesas, as concubinas que Saul tinha, quando Davi assume o reinado, todas aquelas mulheres vêm junto, toda prata, todo ouro, toda glória, ele assume tudo aquilo. Aí ele diz o seguinte, e em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Deus está dizendo, eu já lhe dei tudo quanto eu dei, mas se você espera pouco, eu estava pronto a lhe dar ainda mais. A dar, para você não tomar com a força do seu braço. A dar, para você não tirar de alguém. Eu estava pronto, se isso fosse pouco, eu estava pronto a te dar muito mais. Aí continua no texto. Porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Davi, quando fez, será que ele estava consciente que Deus estava vendo? Você acha que quem peca, irmão, está se pensando, Deus está vendo eu pecando agora? Você acha que o crente, quando peca, ele está nessa consciência? Está não. O diabo rouba por um instante a minha e a sua consciência, a consciência do homem, e ele faz achando que ninguém está vendo. E quando a gente peca, é pensando que ninguém está vendo. Ou não é? Você imaginou se você está pecando e Deus olhando, você vendo Deus olhando, você pegaria? Quem é que pegaria essa consciência? Mas por um instante a consciência adormece e o homem faz o que não deveria fazer. Ainda que quando ela volte, o Espírito Santo volte a trabalhar, a gente sente o peso do pecado na vida. O que é que vai restar? É o peso. É a morte que o pecado vai produzir na minha e na sua vida. Morte espiritual. Como eu falei, Davi compôs o Salmo 91 depois dessa situação de miséria. Estava tão alegre nos cultos, sentindo o céu, sentindo Deus, a alegria da salvação. E de repente essa alegria, um momento de amor. Acabou-se a alegria. E de repente, aquele mover interno que o crente que tem o Espírito Santo sente. Sabe uma casa seca? E tinha uma mulher que varria, que cantava lá dentro, de repente você procura ela assim. Até dias, não, o senhor está sozinho, a irmã Sandra fazendo uma viagem, a casa fica esquisita, não fica não. O alumínio não bate, né? A vassoura não chega. De repente está aquele silêncio e é ruim, não, sério, eu tive uma experiência assim, minha passou um dia fora e o negócio. Aí o Espírito Santo deu uma saída de Davi, talvez não desejoso de voltar enquanto a situação não fosse tratada. Aí de repente ele diz assim, não retire de mim o teu Espírito Santo.
torna a dar uma alegria, porque eu já perdi a alegria. Eu não tenho mais a alegria da salvação. Eu não sei o que é se alegrar como um salvo. É isso que o pecado vai produzir na minha e na sua vida. Quando eu ou quando qualquer um de nós pecarmos, a morte espiritual. Aí continuando, ele diz o seguinte, versículo de número 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Hedeu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Vocês não lembram qual foi o plano de Davi? Chegou e disse assim: olha, eu botei ele na frente da batalha. Quando ele estiver na frente, vocês dão um passo para trás, aí ele vai cair em cima e mata ele. É assim que ele fez. Foi todo um plano maligno. E estamos tratando de um dos homens de Deus da Bíblia. O Davi não era homem de Deus, cheio de Deus. Era, irmão. Teve todo um plano. Dormiu com a mulher. Eu vou usar o termo que eu vi organizando. Por falta de sorte, engravidou a mulher. Aí a mulher diz assim: rapaz, aqueles dias não vieram. Davi começa a se aperrear, porque o que estava escondido ia brotar. A semente foi plantada, teve que nascer. Teve uma ideia, mandou buscar o marido na guerra. Diz ao Ulisses: vem embora para casa. Para poder o Ulisses pensar que o menino era dele. E fazer uma conta mal feita, né? Dizer: não, meu filho, ele nasceu de 7 meses. Né? A Urias veio, mas o cara era tão homem, tão digno. Davi chega, chama ele, em vez de ele ir para casa, ele diz: não é certo, não. Meus companheiros estão lá na batalha e eu vou estar em casa de boa. Eu como cabra macho. E tudo que a gente quer é isso, né? Alguém que trabalha pela gente, alguém que faça. Vou não para casa, mas Davi ficou assim meio aperreado, cheio de vinho. Chamou ele: tome vinho, bebedor cidadão. Mandou ele para casa, o cachorro que bebe ele ia. O cabra era tão mais que a cachaça não tirou a comunidade dele. Quando havia mais um dia para o comunidade, estava ele dormindo lá do lado de fora, no pé da porta do palácio. Não foi para casa. Aí Davi enlouquece, não teve contato com a esposa. Ela não engravidou do Espírito Santo, né, igual Maria. Mandou ele voltar para a batalha. E o pior, ele levava a sentença na sua própria mão, uma carta escrita a punho. Escreveu a carta. O cara era tão macho que ele não abriu a correspondência. Tem pessoa que às vezes olha a correspondência de outro, né? E que isso já aconteceu lá comigo lá. Pegaram a coisa no canto errado, a mulher abriu louco. Olha o que? Achou que era uma animação, conhecia tudo. Foi logo olhar, rasgou para olhar. Você não olhei o nome de quem era depois que eu tinha aberto. Como é que você abre um lugar para você olhar o nome de quem é? Ainda bem que era uma notícia boa. Escreveu a carta, deu o plano todo, botou ele na frente da batalha, como os outros iam dar uma recuadazinha assim, a espada vai passar no pescoço dele, ele morre, e o meu pecado está esquecido. Veja só como o homem é mal. Aconteceu certinho, foi botou na frente, morreu, o negócio acabou, não, mas você tem negócio com Deus. E feliz de quem tem negócio com Deus, porque se Davi não tivesse negócio com Deus, Davi estaria hoje no inferno. E eu quero dizer, Davi está no céu. Ele foi salvo. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ele clamou, Deus reavivou. Deus deu alegria, Deus deu o Espírito. Mas foi um processo tremendo qual o mesmo passou. Aí continuando, para nós terminar assim. Versículo posterior. Ele vai dizer o seguinte: por que, pois, desprezaste a palavra, né? A gente já leu o novo texto. Agora, pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Hedeu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Pegou, peguei. Vou fazer com que o mal saia lá de dentro da sua casa. A tormenta tremenda. Aí continuando. Sobre si. E tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos. E as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Ele está dizendo: você fez para ninguém ver o que eu vou fazer, todos vão saber com você. Aí, para continuar, se fôssemos dar uma olhada, né? Eu terminar aqui o texto para ter outra coisa. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor
disse Natan a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto neste feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. A criança que engravidou no ar, Deus tirou a vida dele. Davi orou, jejuou, passou dias de fome, bebeu o cálice. Foi uma agonia. Mas a criança morreu. O fruto do pecado, Deus não permitiu que ele crescesse. Isso foi triste porque Davi era pai, esse menino nasceu lá no palácio. A mãe já está lá. E as dificuldades tinham. Aí quando você dá uma olhadinha, depois desse pecado, como foi a situação de Davi, os próprios filhos de Davi querendo matá-lo, os próprios filhos querendo tomar o trono antes que ele morresse. É normal. O pastor é pastor, e fosse os filhos que herdassem, o camarada que o filho dele quer jogar ele fora para assumir o pastorado. Quanta dificuldade Davi passou por causa do pecado qual ele cometeu. Tendo tanto em casa, tantas mulheres, mas ele cobiçou o que Deus não tinha lhe dado. Veja que a natureza do homem, sem a graça de Deus, resta-nos crer e confessar aquilo que a Bíblia nos ensina. O homem é mau. O homem é mau. Isso são irmãos. E que a Bíblia me ensina que você é mau. A Bíblia ensina que nós somos maus. Você pode dizer, mas eu só faço bem. Isso é graça de Deus na sua vida. É a graça de Deus. E até quem lá está lá fora, quando faz alguma coisinha boa, é a graça comum que a Bíblia diz que é dada a todo homem. A graça sobre a nossa vida é uma graça especial. É a graça adquirida no sacrifício. Que nos faz estar aqui e fazer alguma ação. Aí agora, para pensar um pouquinho e pense quem era Davi. Mas mesmo sendo quem é, fez diferença. Faltou-lhe a graça, faltou a comunhão. E ele passou por um processo técnico. Então, querido, o que é que o pecado produz? No momento, né, irmãos? Prazer. E todo pecado, na hora que se peca, não vê dizer que peca achando ruim. Não, eu não estou querendo. Pega assim, é? Não, irmão, pega achando bom. E se Deus der um tempinho, o cara pega de novo. Se o Espírito Santo não falar, não cobrar, Deus não usar o pastor, o pregador, o profeta, a gente pega e pega de novo. E lá no peito fala que é pecar novamente. Só que quando o Espírito Santo, pela graça de Deus, traz a realidade, ele compõe o salmo, como Davi compôs. Perdi a alegria, já não estou sentindo mais o Espírito Santo, minha casa virou uma bagunça, e se não for a graça de Deus, toda aquela glória de Davi seria aterrada pelo mal, do pecado qual ele cometeu. Mas aí Davi ora, chora, e Deus, sendo Deus que é tão bom, restabelece, pelo menos, a alegria da salvação e a comunhão com o Espírito Santo. A família ficou uma balela. Então, o Senhor nos ajuda. Dentro dessa situação, não é tão bom aprender com o erro dos outros, aí você não sofre. E a Bíblia está cheia de ensinamento. De quem errou, de quem acertou. Né? Salomão também errou. E o erro de Salomão foi com mulheres. Mulher daqui, mulher dali, mulher daqui. De repente, o palácio de Salomão, em cada esquina que você dobrava, tinha um boneco com Deus. E você foi estudar direito, era cheio de altares o palácio de Salomão. E Salomão não terminou o futuro de vida dele, não. Você já deu estudado direito? Ele compõe qual é o primeiro livro de Salomão para terminar? Qual é o livro? Um dos primeiros livros. Ele compõe cantares. Você já viu cantares? De que trata de relação de homem e mulher? Apesar que fala de igreja, né? Amado meu, no meu caso, no meu filho, Salomão estava novo, todo empolgado. Aí a idade vai chegando, ele comprou o livro. Qual é o livro? Provérbios. Ele já está mais maduro, entendendo o pecado, entendendo o que é a vida. Aí depois, mais velho ainda, ele compõe qual é o livro? Eclesiastes. Os guardas da casa já estão tremendo, igual pregou as pernas, vamos fora. O moedor dele já caiu. E Salomão diz: vaidade e vaidade. Ele está dizendo, sabe o que, Alex? Essa saúde, esse vigor, paz. Essa beleza, minha irmã, paz. E o que resta? A comunhão, se tiver com Deus. E a salvação, que é tão preciosa para mim. É verdade. Aleluia. Amém, né, meus amados? Amém. Deus também nos abençoando.
E amanhã, meus amados, nós temos culto na casa de nossos irmãos, 10, certo? Espero que a igreja esteja lá para nós adorarmos a Deus, certo? Deus abençoe, né? E vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus, porque até aqui Deus tem nos ajudado. Mas precisa de oração? Eu e a minha casa. Eu e a minha casa, oramos, Senhor Deus, Pai, agradecido, meu Senhor, por mais um trabalho que o Senhor tem nos dado nesta noite de estar na sua casa. Abençoa, meu Pai, aqueles que não puderam chegar, aqueles que estão enfermos, mas o ajuda, Pai. O abençoa cada um, Pai, estenda as tuas mãos, o abençoa. Pai, nós te agradecemos, nos leva para os nossos lares em paz. E amanhã, Senhor, abençoa o trabalho ali na casa de nosso irmão Délio, que possamos estar juntos e agradecendo a Ti. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor para todos os irmãos. Que Deus continue nos abençoando.